Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. É com reverência e confiança no agir de Deus que damos início ao nosso estudo do capítulo 37 do livro do profeta Jeremias. Antes de prosseguirmos, convido você a elevar seu coração em oração juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença santa nos colocamos com humildade e gratidão. Pedimos que neste momento o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento e plena concentração para recebermos o que vem do alto. Que não seja apenas através destas palavras humanas, mas que seja pela ação viva e poderosa do Teu Espírito Santo, que venhamos compreender a Tua vontade, guardar os Teus ensinamentos em nosso coração e, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Conduze-nos com graça e verdade, pois dependemos inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 37 do livro do profeta Jeremias. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selêmias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: Não enganeis a vossa alma, dizendo: Sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque, ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selêmias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim, Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então, o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: Há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: E disse ainda: Na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vós nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim, ficou Jeremias no átrio da guarda. O capítulo 37 do livro do profeta Jeremias se passa durante os últimos dias do reino de Judá, em um contexto político e espiritual extremamente delicado. Zedequias, o novo rei, filho de Josias,
foi colocado no trono por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Embora tivesse um histórico familiar piedoso, sua postura revela instabilidade, fraqueza espiritual e falta de temor verdadeiro ao Senhor. O texto logo deixa claro que nem ele, nem seus servos, nem o povo deram ouvidos às palavras que o Senhor falava por meio de Jeremias. Esse detalhe não é apenas narrativo, é espiritual. Um povo que se recusa a ouvir a palavra de Deus inevitavelmente caminha para o juízo. Zedequias, embora não ouvisse o profeta com sinceridade, envia mensageiros a Jeremias pedindo oração. Esse pedido parece contraditório à sua recusa anterior. Contudo, esse é reflexo da religiosidade superficial que frequentemente busca auxílio divino sem disposição para obedecer. Ele queria a intercessão do profeta, mas não se submetia à mensagem do profeta. Esse tipo de postura é tão comum nos dias de Jeremias quanto nos dias de hoje. Muitos desejam as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a viver sob o senhorio dele. Há um distanciamento entre buscar socorro e buscar transformação. Jeremias, que até então ainda circulava livremente, é consultado em meio a uma aparente melhora no cenário político. O exército de Faraó se movimenta e os caldeus, temendo o confronto, recuam momentaneamente de Jerusalém. Esse evento traz uma falsa sensação de alívio aos líderes de Judá. Contudo, Deus se apressa em corrigir essa ilusão. Através de Jeremias, o Senhor deixa claro que o recuo dos babilônios é temporário e que eles voltarão para destruir a cidade. Esse anúncio mostra que, mesmo diante de aparentes circunstâncias favoráveis, a palavra de Deus permanece soberana. O livramento não era verdadeiro e a esperança em aliança com o Egito não passava de vaidade. Essa advertência nos ensina sobre os perigos de confiar em soluções humanas e aparências temporárias. O povo de Judá buscava refúgio político, alianças militares e sinais favoráveis, mas não se arrependia de seus pecados nem se voltava ao Senhor. Jeremias, com coragem, insiste na verdade. A Babilônia retornará e Judá será entregue nas mãos de Nabucodonosor. Essa mensagem, impopular e dura, demonstra a fidelidade inabalável do profeta em proclamar aquilo que Deus ordenava, mesmo sabendo que isso traria oposição. Com o recuo momentâneo dos caldeus, Jeremias tenta sair de Jerusalém para ir à terra de Benjamim, talvez para tratar de questões pessoais ou familiares. Porém, é acusado de traição. Afirmam que ele deseja se unir aos caldeus. Essa acusação infundada revela o estado de cegueira e paranoia espiritual do povo. Em vez de reconhecerem que Jeremias era o único trazendo a verdadeira palavra do Senhor, preferem rotulá-lo como traidor. Esse padrão é recorrente na história do povo de Deus. Os profetas que anunciam a verdade são perseguidos, difamados e rejeitados, enquanto os que alimentam ilusões são exaltados. Jeremias é então preso, espancado e lançado numa prisão, um cárcere sombrio e desumano. A reação dos príncipes e da liderança mostra que o coração da nação estava endurecido. Perseguir o profeta é, espiritualmente, um símbolo de rejeição à própria voz de Deus. Mas Jeremias, mesmo diante da injustiça e do sofrimento, permanece firme. Ele não negocia a mensagem, não adapta o discurso, não busca agradar aos poderosos, permanece proclamando a verdade com fidelidade. Esse primeiro trecho do capítulo nos apresenta um retrato doloroso, porém realista, da resistência do coração humano à palavra de Deus. O Senhor, com misericórdia, envia mensageiros, revela a verdade, orienta o caminho certo. Mas quando o povo se recusa a ouvir, a consequência inevitável é o juízo. Jeremias representa aqui o profeta fiel, que mesmo perseguido, mantém-se inabalável em seu compromisso com Deus. E Zedequias, por sua vez, simboliza a liderança fraca, que busca a Deus superficialmente, mas não se dispõe a obedecer verdadeiramente. A mensagem que emerge dessas linhas é clara. Não basta buscar oração, é necessário buscar arrependimento. Não basta desejar livramento, é preciso alinhar o coração com a vontade de Deus. A palavra de Deus não falha, e aqueles que rejeitam sua correção se afastam da graça e se aproximam do juízo. Ainda assim, Deus continua falando, continua advertindo e continua chamando o povo ao retorno, mesmo quando tudo parece estar caminhando para a ruína.
O sofrimento de Jeremias não termina com a prisão. Preso injustamente sob a acusação de traição, ele é lançado em um cárcere situado na casa de Jonatas, o escriba. Esse não era um local comum de reclusão. Era um calabouço escuro e insalubre, um lugar reservado para quebrantar o espírito e silenciar profetas. Ali, o servo do Senhor permaneceu por muitos dias, isolado, sem julgamento justo, apenas por falar aquilo que Deus o havia ordenado a proclamar. Ainda assim, sua fé não se abate. Jeremias permanece firme em seu chamado, suportando o sofrimento como consequência de sua obediência. É notável que, apesar de rejeitar abertamente a mensagem profética, o rei Zedequias manda secretamente buscar Jeremias. Esse detalhe revela muito sobre a fraqueza espiritual do rei. Ele teme a palavra de Deus, mas teme ainda mais a opinião dos homens. Incapaz de se posicionar com firmeza, busca orientação divina em segredo, esperando talvez ouvir algo diferente do que já havia sido revelado. Esse comportamento revela um tipo de religiosidade instável, um coração dividido que deseja agradar a Deus e aos homens, mas acaba fracassando em ambos. Quando Zedequias consulta Jeremias em particular, a resposta do profeta permanece inalterada. A fidelidade de Jeremias não é moldada pelas circunstâncias ou pela conveniência. Ele reafirma o que já havia dito antes: o rei será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Não há palavras de consolo superficial, nem promessas de livramento falso. A palavra de Deus permanece a mesma, porque o Senhor não muda. Jeremias poderia ter adaptado sua mensagem, suavizado o tom, buscado escapar de sua situação. No entanto, ele opta por permanecer fiel ao seu chamado, mesmo diante do rei e mesmo correndo risco de morte. A reação de Zedequias a essa resposta é, mais uma vez, reveladora. Ele não se ira contra Jeremias, tampouco se humilha diante da palavra. Apenas escuta e, talvez tocado por algum senso de justiça, transfere o profeta para o pátio da guarda, onde as condições eram menos severas. Além disso, manda que lhe deem um pão por dia da Rua dos Padeiros, enquanto houvesse alimento na cidade. Esse gesto demonstra certo alívio na condição de Jeremias, mas não um arrependimento verdadeiro por parte do rei. Zedequias mostra piedade ao homem, mas não se submete à mensagem de Deus. Esse contraste entre misericórdia parcial e rebeldia espiritual revela um problema profundo. Há quem reconheça a autoridade da palavra, mas não se curva diante dela. É possível ouvir a profecia, respeitar o profeta, até ajudá-lo, e ainda assim permanecer longe da obediência genuína. O rei Zedequias é um retrato da inconstância. Dividido entre o medo dos babilônios, a influência de seus príncipes e a voz de Jeremias, não se firma na vontade de Deus. Sua falta de decisão o conduz ao desastre, porque o tempo da escolha passava rapidamente. Jeremias, mesmo no pátio da guarda, não deixa de ser profeta. Sua posição física mudou, mas sua missão permanece. Ele não está interessado em conforto, mas em fidelidade. Não busca agradar reis, mas servir ao Rei dos Reis. Essa postura é uma das marcas mais admiradas no ministério profético. A capacidade de manter a verdade viva, mesmo quando tudo ao redor conspira pelo silêncio. Jeremias mostra que a verdadeira liberdade não está em estar solto entre os homens, mas em estar firme diante de Deus. Mesmo preso, ele era livre para proclamar a verdade. Nesse trecho do capítulo, aprendemos que a fidelidade a Deus não nos isenta do sofrimento, mas nos fortalece para enfrentá-lo com dignidade. Vemos também que a religiosidade sem compromisso, como a de Zedequias, conduz à ruína, pois não é suficiente reconhecer a voz de Deus, é necessário obedecer. A palavra de Deus não se ajusta às nossas expectativas. Ela nos chama ao arrependimento e à obediência. E por mais que os homens tentem calar a verdade, Deus preserva aqueles que se mantêm firmes em sua presença. A jornada de Jeremias, mesmo sob pressão, é um convite à integridade. O Senhor não abandona seus servos. Mesmo em prisões, mesmo diante de reis, mesmo quando a multidão se opõe, Deus está com aquele que permanece fiel à sua palavra. Isso nos encoraja a não ceder, a não adaptar a verdade por conveniência, mas a viver e proclamar com coragem aquilo que Deus confiou aos nossos corações. A permanência de Jeremias no pátio da guarda
mesmo após o breve alívio concedido por Zedequias, reforça um princípio espiritual profundo. Há ocasiões em que o servo de Deus é chamado a permanecer em meio à restrição, não como punição divina, mas como propósito. Jeremias está longe de ser esquecido por Deus. Ele está sendo preservado no lugar exato onde sua voz profética continuará ecoando com autoridade. É ali, sob vigilância, que ele se tornará testemunha viva da fidelidade divina e da justiça que se aproxima. Esse ambiente limitado não silencia o profeta, mas o posiciona estrategicamente. O pátio da guarda era uma área acessível, onde outras pessoas podiam vê-lo e, possivelmente, ouvi-lo. Assim, embora privado de liberdade plena, Jeremias continua sendo canal da palavra. Isso nos mostra que Deus não precisa de grandes palácios ou púlpitos para falar. Ele usa os ambientes mais improváveis para revelar a sua vontade, quando encontra um coração disposto e fiel. Nesse ponto, o silêncio das ações de Zedequias também fala muito. O rei continua dividido entre o temor à palavra de Jeremias e a pressão dos seus oficiais. Essa hesitação contínua será um dos maiores sinais da sua fragilidade como líder. Ele é o rei, mas não governa com autoridade espiritual. É a figura de maior poder político em Judá, mas carece da convicção que vem da submissão à vontade de Deus. E isso o torna prisioneiro do medo, da indecisão e da influência alheia. Zedequias está diante de um profeta que representa o próprio clamor de Deus ao povo, um convite ao arrependimento, à obediência e à rendição. Mas mesmo tendo acesso direto ao mensageiro do Senhor, ele permanece num ciclo de consultas secretas, sem jamais dar um passo de fé verdadeira. Seu exemplo é um espelho para tantos que frequentam ambientes religiosos, ouvem a palavra, sentem até um certo temor, mas se recusam a romper com o pecado ou com as pressões sociais que os cercam. A fidelidade de Jeremias contrasta com a fraqueza do rei. O profeta não negocia sua mensagem para obter vantagens. Mesmo diante de oportunidade para suavizar suas palavras, ele insiste na verdade. Ele não busca libertação a qualquer custo, mas obediência irrestrita ao Senhor. Sua autoridade espiritual vem exatamente dessa coerência entre sua mensagem e sua vida. O mesmo que fala é o que vive, e isso é o que dá peso à sua profecia. Ao mesmo tempo, é importante notar que Jeremias não se cala diante da injustiça. Mesmo sendo servo de Deus, ele questiona a razão de sua prisão. Ele pergunta aos príncipes e a Zedequias o motivo de estar encarcerado, já que suas palavras estavam se cumprindo. Os caldeus haviam recuado apenas temporariamente, como ele profetizara. Isso mostra que o profeta não era passivo diante do sofrimento. Ele enfrentava a dor com fé, mas também com consciência de que estava sendo injustiçado. E isso é bíblico. A fidelidade não anula a verdade. E o servo de Deus tem o direito de clamar por justiça diante dos homens, enquanto continua confiando na soberania do Senhor. A atitude de Jeremias nesse ponto do capítulo é exemplo de firmeza e sobriedade. Ele se posiciona, fala com clareza, mostra os fatos, mas continua respeitando a autoridade do rei, mesmo quando este não merecia a honra espiritual. Essa postura é reflexo de um coração moldado pela obediência. Jeremias não age movido por ressentimento, mas pela missão. Ele sabe que seu chamado é maior do que seu sofrimento, e por isso, persevera. Essa perseverança nos ensina que há um tempo para falar com ousadia e um tempo para suportar com paciência. Jeremias exerce ambos com equilíbrio. Ele não se apressa em se justificar, mas quando tem oportunidade, expõe com firmeza sua inocência e a veracidade de suas palavras. Sua vida e ministério são testemunhos inquestionáveis da presença de Deus, mesmo quando o mundo ao redor o acusa injustamente. Neste ponto do capítulo, a lição que se impõe é clara. A fidelidade a Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Jeremias não é mais ou menos profeta por estar no templo ou na prisão. Ele é profeta porque anda com Deus, porque ouve e fala aquilo que o Senhor lhe confia. Sua identidade está enraizada na verdade, não na aceitação pública nem no conforto pessoal.
E essa é a marca de todo servo verdadeiro. O episódio em Jeremias 37 nos conduz a uma compreensão ainda mais profunda sobre a tensão entre a palavra de Deus e a resistência do coração humano. À medida que o capítulo avança, a figura de Zedequias continua sendo um símbolo da liderança comprometida com a aparência, mas desprovida de firmeza espiritual. Sua relação com Jeremias permanece ambígua. Ele reconhece que o profeta fala em nome do Senhor, busca sua orientação em momentos de aflição, mas hesita em tomar decisões baseadas naquilo que ouve. É um rei dividido, que ouve a voz do céu, mas teme a voz dos homens. Enquanto isso, Jeremias, mesmo em meio à prisão e à incerteza, persevera com dignidade. Ao ser interrogado pelo rei, ele mantém sua fidelidade à verdade. Reafirma o que o Senhor havia falado e ainda questiona diretamente Zedequias. Em que eu pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Essa pergunta carrega um peso espiritual profundo. O profeta aponta com coragem a injustiça que sofreu, não por vanglória ou defesa pessoal, mas como testemunho do juízo que estava por vir. Jeremias expõe a verdade não para si mesmo, mas para despertar a consciência do rei. Neste ponto, a integridade de Jeremias resplandece em meio à escuridão política e espiritual de Jerusalém. Ele não está pedindo liberdade por desespero. Seu apelo é sustentado pela verdade. Os falsos profetas, que anunciaram segurança e paz, estavam errados. Jeremias, o verdadeiro porta-voz de Deus, havia dito que os caldeus voltariam. E agora, a cidade estava cada vez mais próxima da destruição. Sua coerência é o que lhe dá autoridade. Ele não apenas falou em nome do Senhor, ele viveu com fidelidade a essa mensagem. O profeta, então, faz um pedido simples, mas que revela tanto sua humanidade quanto sua sabedoria: que não seja reconduzido à casa de Jonatas, o escriba, onde sabia que morreria. Ele não pede privilégios, mas clama por preservação, pois sua missão ainda não havia terminado. Jeremias sabe que sua vida está nas mãos do Senhor, mas também reconhece que existem meios pelos quais Deus age para protegê-lo. Seu pedido a Zedequias não é sinal de covardia, mas de prudência. Ele tem consciência de sua responsabilidade diante de Deus e, por isso, busca permanecer vivo para continuar proclamando a verdade. Zedequias, talvez tocado por um último fio de compaixão ou movido por temor, ordena que Jeremias seja mantido no pátio da guarda e que lhe seja dado um pão por dia. Embora pareça pouco, esse gesto é um sinal da providência divina. Em tempos de escassez, quando a cidade já enfrentava fome, o Senhor continua sustentando o seu servo. Esse cuidado diário, silencioso, porém constante, revela o zelo de Deus por aqueles que lhe são fiéis. Jeremias está em um lugar de restrição, mas não está desamparado. Deus usa até mesmo um rei vacilante para garantir que o profeta tenha alimento e abrigo. Essa parte final do capítulo é marcada pela tensão entre a verdade de Deus e a fragilidade dos líderes humanos. Jeremias permanece firme, enquanto Zedequias oscila entre temor e omissão. É como se o Senhor, por meio do profeta, estivesse dando ao rei uma última oportunidade de se posicionar, de arrepender-se, de reconhecer publicamente a autoridade da palavra. Mas Zedequias permanece em silêncio, em oculto, sem coragem para dar ouvidos com o coração, e essa hesitação terá consequências trágicas para ele, para sua família e para toda a nação. Ainda assim, em meio ao caos, vemos que a fidelidade de Jeremias é recompensada com sustento e proteção. Ele não é exaltado, não é libertado, não é ovacionado, mas está de pé, vivo, alimentado e pronto para continuar anunciando a verdade. Essa é a essência do ministério profético. Não buscar glória, mas permanecer no centro da vontade de Deus, ainda que isso custe caro. Jeremias nos ensina que a verdadeira vitória está em não abandonar a missão, mesmo quando o caminho se estreita. Esse trecho nos desafia a refletir sobre nossa postura diante das verdades que Deus nos revela. Temos nos posicionado com coragem, como Jeremias, mesmo em meio à oposição? Ou temos sido como Zedequias, ouvindo, temendo, mas sem tomar decisões espirituais verdadeiras? O Senhor continua falando por meio de sua palavra e espera de nós não apenas escuta,
mas resposta. Uma resposta de fé, de obediência, de rendição sincera ao seu senhorio. Diante de tudo o que o capítulo 37 de Jeremias nos revelou, encerramos este estudo com o coração voltado à fidelidade do Senhor e ao exemplo do seu servo, que mesmo entre prisões e perseguições, permaneceu firme no propósito para o qual foi chamado. Jeremias nos ensina que ser fiel não é evitar a oposição, mas permanecer inabalável mesmo quando ela vier. Seu compromisso com a verdade, sua coragem diante da injustiça e sua confiança na provisão divina são marcas que devem inspirar todo aquele que deseja andar com Deus em tempos difíceis. Zedequias, por sua vez, representa aqueles que vivem divididos, que reconhecem a voz do Senhor, mas não se entregam por completo a ela. Ele teve acesso à verdade, buscou orientação, mas permaneceu prisioneiro do medo, da opinião dos outros e da própria indecisão. Sua história é um alerta. Não basta ouvir, é necessário obedecer. Não basta consultar o Senhor em momentos de angústia, é preciso render-se à sua vontade com integridade. O contraste entre Jeremias e Zedequias, portanto, não é apenas narrativo. Ele nos confronta. De que lado temos estado? Temos sido fiéis àquilo que Deus tem nos confiado, mesmo quando o custo é alto? Ou temos vivido tentando equilibrar a verdade com a conveniência, adiando decisões espirituais e recusando a rendição total? Este capítulo nos mostra que Deus continua sustentando os seus servos, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Jeremias recebeu pão em meio à fome e proteção em meio à perseguição. Isso nos lembra que o Senhor cuida dos que são fiéis. Ele não promete ausentar-nos do sofrimento, mas garante sua presença e provisão no meio dele. Que esta palavra desperte em nós o desejo de sermos encontrados fiéis, não apenas nos tempos de glória, mas também nos tempos de silêncio, oposição e restrição. Que sejamos como Jeremias, constantes, corajosos e comprometidos com a verdade do nosso Deus. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida de cada pessoa que participou deste estudo. Te louvamos por tua fidelidade, por tua palavra viva e pelo exemplo de servos como Jeremias. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos ensinar, nos fortalecer e nos conduzir em toda a verdade. Que a nossa fé não vacile diante das pressões, que o nosso coração permaneça firme na obediência e que sejamos achados fiéis, mesmo nos dias difíceis. Que a tua palavra encontre lugar profundo em nossa alma e nos transforme completamente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 37 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 38. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém!